Capítulo 1 O Primeiro Assombro. Na Estíria, embora não estejamos nem perto de ser consideradas pessoas abastadas, moramos em um castelo, ou Schloss, em alemão. Uma renda modesta já está de bom tamanho para levar uma vida digna nesta parte do mundo. São notáveis as maravilhas que umas 800 ou 900 libras anuais podem proporcionar neste lugar. Nossos recursos não nos permitiriam uma posição entre as famílias mais ricas de nossa terra natal. Meu pai é inglês, fui batizada com um nome inglês, embora eu nunca tenha visitado a Inglaterra. Mas aqui, nessas terras solitárias e remotas, onde é tudo tão barato, não consigo imaginar que serventia o dinheiro teria para o nosso conforto, ou mesmo para os nossos luxos. Meu pai foi funcionário do governo austríaco, e após conquistar sua aposentadoria e viver confortavelmente de sua pensão e seus patrimônios, por uma barganha, pôde comprar esta residência medieval e a pequena porção de terra que a circunda. Nada pode ser mais exótico ou isolado. A moradia está situada em uma discreta elevação no meio de uma floresta. A estrada, muito velha e estreita, passa pela frente da sua ponte levadiça, jamais erguida em meus tempos. E o fosso do castelo é habitado por incontáveis peixes de raça perca e por cisnes, e nas suas águas velejam minúsculas frotas de nenúfares brancos. Acima dessa visão, ergue-se o Schloss, com sua fachada composta de inúmeras janelas, suas torres e sua capela gótica. Diante do portão, a floresta abre-se em uma clareira peculiarmente irregular, e à direita do castelo, uma íngreme ponte gótica faz a estrada saltar por cima de um riacho que segue serpenteando em direção às profundezas escuras dos bosques. Mencionei que este era um lugar solitário. Julgue se o que eu digo é ou não verdade. Da entrada do saguão, pode-se notar que a floresta que cerca nosso castelo se estende por 25 km a leste e cerca de 20 km a oeste. A vila habitada mais próxima situa-se a 11 km a oeste. O Schloss mais próximo e dotado de alguma historicidade relevante, que é o do velho general Spildorf, está a cerca de 30 km a leste. Disse a vila habitada mais próxima porque apenas 5 km a oeste, ou seja, na direção do Schloss do general Spildorf, repousa o que sobrou de uma vila onde resiste uma pequena e excêntrica igreja, agora sem telhado, em cujas naves laterais adormecem as tumbas da orgulhosa família Karnstein, uma linhagem já extinta e outrora proprietária de um castelo igualmente desolado, que do lado interior da densa mata ainda observa as ruínas silenciosas do vilarejo. A desolação desse lugar tão espantoso e melancólico é atribuída a uma antiga lenda, que revelarei em outra hora. Devo, no momento, falar sobre o quão escasso é o número de habitantes do nosso castelo, e não levar em consideração os serventes ou quaisquer subalternos que ocupam os edifícios adjacentes ao Schloss. Apenas ouça e admire-se. Éramos apenas meu pai, o homem mais bondoso da face da terra, e que caminha a passos largos para a velhice, e eu, com apenas 19 anos na época em que se passa meu relato. 8 anos decorreram desde então. Esses eram os integrantes da família no Schloss. Minha mãe, uma Madame Estíria, faleceu durante minha infância, mas eu tinha uma gentil governanta que cuidava de mim desde meus tempos de criança. Não me recordo de nenhum momento da minha vida em que seu largo e amável rosto não estivesse presente. Ela era a Madame Perrodon, nativa de Berne, cujo carinho e zelo foram capazes de amenizar o luto pela minha mãe, de quem mal consigo me lembrar e que partiu quando eu ainda era tão jovem. Madame Perrodon era a terceira presença em nossa mesa de jantar. A quarta era Mademoiselle de La Fontaine, uma moça que você classificaria, creio eu, como uma preceptora. Ela falava francês e alemão, enquanto a Madame Perrodon falava, além do francês, um inglês bastante falho. Meu pai e eu empenhávamos em exercitar o inglês todos os dias, parte por impedir que se tornasse uma língua morta entre nós, parte por motivos patrióticos. O resultado disso era uma verdadeira torre de Babel, que era motivo de divertimento para quaisquer observadores desavisados, mas não tentarei reproduzir aqui tal confusão. Havia ainda 2 ou 3 jovens amigas que nos visitavam eventualmente e permaneciam por tempos variados, e eu, por vezes, também as visitava. Tais eram nossas ocasionais interações sociais, mas evidentemente de tempos em tempos também recebíamos vizinhos, que moravam apenas 20 ou 30 quilômetros distante. Não obstante, asseguro que minha vida era indubitavelmente solitária. Minhas governantas exerciam controle sobre mim, tanto quanto fariam com uma garota mimada, cujo pai solitário viúvo permitisse agir como bem entendesse. O caso que narrarei aqui, cujo efeito sobre a minha mente foi de tremendo horror e que nunca caiu no esquecimento, foi uma das primeiras ocorrências da minha infância, da qual sou capaz de recordar.
Há quem acredite que o episódio seja banal demais para ser digno de um relato por escrito. Você, contudo, entenderá por si só o motivo pelo qual escolho contá-lo. No andar mais alto de nosso castelo, há um espaçoso aposento coberto por um teto de carvalho inclinado, que, apesar de eu ser a única criança ali, chamamos de quarto das crianças. Eu não tinha mais de 6 anos quando, uma noite ao acordar, eu olhei ao redor e não encontrei minha babá, nem outra criada alguma. Eu acreditei estar completamente sozinha. Não fiquei com medo, pois eu era uma dessas crianças alegres cujos ouvidos são cuidadosamente mantidos longe do alcance de histórias de fantasmas, contos de fadas ou quaisquer tipos de crendices populares que nos fazem cobrir a cabeça com o cobertor quando algum móvel de madeira estala de repente na noite, ou quando as sombras à nossa volta dançam e se alongam com o bruxuleio de uma vela prestes a se apagar. Pelo contrário, fiquei enfurecida, senti-me insultada por estar sendo ignorada pelos meus responsáveis e comecei a choramingar, ganhando fôlego para soltar um vigoroso urro de raiva. De repente, para minha surpresa, percebi que do lado da minha cama havia um rosto, de expressão grave, mas belo, me observando. Era o rosto de uma jovem moça, ajoelhada e com as mãos debaixo do cobertor. Cessando de choramingar, retribuiu seu olhar com uma espécie de espanto prazeroso. Ela me acarinhou com suas mãos e deitou-se ao meu lado na cama, puxando-me para perto de si e sorrindo. Uma afetuosa onda de sossego invadiu-me no mesmo momento. E logo estava adormecida novamente. Mas, pouco tempo depois, fui despertada por uma sensação semelhante a 2 agulhas cravando-se bem no fundo do meu peito, e soltei um grito estridente. A bela jovem recuou, os olhos fixos em mim, depois desceu para o chão e rastejou para debaixo da cama. Essa foi a primeira ocasião em que fiquei assustada, e bradei em desespero com todas as minhas forças. A esse chamado atenderam a babá, a criada, a governanta. Todas vieram me prestar socorro. Ao contar-lhes a minha história, elas logo tentaram amenizá-la e começaram a me acalmar de todas as maneiras possíveis. Mas, como eu era uma criança observadora, notei seus rostos pálidos e expressões de apreensão involuntária, e elas começaram a vasculhar o quarto, olhando embaixo da cama e das mesas, abrindo armários, até que eu vi a governanta sussurrar para babá. Coloque a mão naquela parte mais afundada do colchão. Alguém deitou mesmo ali, estou certa disso. Dá pra sentir que o lugar ainda está morno. Lembro-me da criada me acariciando e de todas as 3 examinando o lugar no meu peito onde eu dizia ter sentido as pontadas. Elas alegam que não havia nenhum dano visível. A governanta e as outras 2 criadas responsáveis pelo quarto de crianças permaneceram ali comigo durante o resto da noite. E a partir de então, meu sono sempre foi supervisionado por uma servente, até eu completar 14 anos. Depois do ocorrido, meus nervos ficaram em frangalhos por muito tempo. Um doutor foi contratado para cuidar da minha condição. Um homem idoso e pálido, seu rosto carrancudo, levemente manchado pela varíola e encimado por sua peruca castanha, permanece vívido em minha memória. Durante um longo período, toda segunda-feira, ele entrava no quarto para me dar remédios, os quais eu logicamente odiava. Na manhã seguinte, se seguiu a aparição. Meu estado ainda era de tamanho horror, em que eu não podia ser deixada sozinha, fosse de dia ou de noite. Recordo do meu pai ter me visitado no quarto de crianças e permanecido ao lado da minha cama, falando de maneira animadora, fazendo algumas perguntas a babá e rindo calorosamente. Ele acariciava meu ombro, me beijava e dizia que eu era não ter medo e que tudo não passara de um sonho e, portanto, nada iria me machucar. No entanto, eu não me sentia reconfortada, pois no fundo eu sabia que a visita da estranha mulher não se tratara de um sonho e, por isso, me encontrava profundamente aterrorizada. A criada tentou me consolar ao dizer-me que, na realidade, fora ela quem tinha visto aquela noite e que havia deitado na minha cama ao meu lado. Eu apenas estivera sonolenta demais para reconhecê-la. Contudo, apesar desse relato ter sido sustentado pela minha babá, não me satisfez nem um pouco. Lembro-me da visita de um respeitável homem naquele dia. Ele trajava longas vestes negras e, quando entrou no quarto de crianças acompanhado da babá e da governanta, falou gentilmente comigo. Seu semblante era sereno e amigável, e ele me avisou que iríamos dar início a uma oração. Então ele juntou minhas mãos e disse-me que durante sua prece eu deveria repetir com calma as seguintes palavras: Senhor, ouçais todas as preces que pedem por nosso bem, em nome de Jesus. Creio que estas foram as palavras, pois eu, com frequência, as repetia a mim mesma, e a minha babá garantiu durante esses anos que eu fizesse delas parte das minhas orações.
Permanece perfeitamente clara em minha mente a imagem do rosto gentil e pensativo daquele velho homem de cabelos brancos, de pé em sua batina negra naquele quarto de aparência rústica e lúgubre, cercado por uma mobília desarmoniosa que datava de uns 300. A sombria atmosfera iluminada pela débil luz que se espremia através das treliças da pequena janela. Ele caiu de joelhos, e também as serventes, e bradou sua prece para os céus, com um intenso fervor que, para mim, pareceu se estender por um longo tempo diante de nós. Não me recordo da minha vida antes daquele evento, e por um tempo permaneceu em obscuridade mesmo depois dele, mas a visão que acabo de escrever está marcada a ferro quente em minhas lembranças, destacando-se como espectros de luz rodeados pelas trevas.